Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Jerônimo, eu sou um dos autores desse trabalho, que está intitulado Um estudo acerca dos aspectos tributários das entidades do terceiro setor, imunidade, isenção e incentivos fiscais. Ele é fruto do meu TCC na pós-graduação em Direito Tributário e eu tive a honra de ter o acompanhamento nesse processo do professor Silvio Crepaldi. As entidades, né, do terceiro setor, elas desempenham um papel extremamente importante para a sociedade, tanto do ponto de vista social quanto econômico. E, percebendo isso, o legislador constituinte concedeu o benefício da imunidade tributária para essas entidades, abrindo aí caminho para uma série de questões que envolvem isenções, incentivos fiscais, debates jurídicos. E, apesar da Constituição vedar a cobrança de impostos sobre determinados fatos geradores, algumas legislações infraconstitucionais elas determinam critérios mais rígidos para essas entidades. E isso causa a insegurança jurídica no sentido de que elas podem perder ou ter suspensa essa imunidade tributária. Então, o objetivo desse trabalho é justamente identificar os principais amparos legais, né, para a concessão desses benefícios tributários à entidade do terceiro setor no Brasil. Como justificativa, eu elenquei aqui a questão da importância dessas entidades para a sociedade e como os tributos impactam ou impactariam diretamente a continuidade dessas entidades, levando em consideração que os impostos, os tributos, têm esse impacto negativo no fluxo de caixa. Então, espera-se que esse estudo sirva de suporte, de consulta para profissionais que trabalham com essa área de terceiro setor, contadores, advogados, sirva basicamente como um instrumento de auxílio e de luz para esse assunto. Com relação à metodologia, o trabalho enquadra-se inicialmente, né, como uma pesquisa exploratória e que, no que diz respeito ao problema, ele é considerado uma pesquisa qualitativa. Quanto aos procedimentos, ela enquadra-se como uma pesquisa bibliográfica, haja vista que nós estamos tratando aqui de legislação, de artigos, posições jurídicas sobre o tema. Então, levando aqui um pouco de luz sobre o assunto, o terceiro setor, ele foi esse termo terceiro setor, na verdade, foi utilizado inicialmente por Levitt em 1973, na Folha Escobar Gutierrez de 2008, para designar um conjunto complexo e heterogêneo de entidades, que são definidas basicamente por exclusão. Elas não se enquadram como entidades públicas, porque elas são de cunho privado, ao mesmo tempo que elas não têm finalidade lucrativa. É o conceito mais básico possível sobre o terceiro setor. O terceiro setor, ele recebe títulos, registros, certificados de entidades, de órgãos públicos, e esses títulos muitas vezes têm impacto direto na tributação. Haja vista que alguns tributos levam isso em consideração para serem cobrados. Eu separei alguns que podem ser acessados também no artigo completo. Temos o título de organização da sociedade civil, OSC, temos o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, temos a OCIP, são alguns títulos mais conhecidos e relevantes. Os títulos podem conceder, como eu já falei, benefícios tributários a essas entidades e se enquadrarem nos pré-requisitos para conseguir isso. Certo? O sistema tributário brasileiro ele é notadamente complexo. Nós temos a União, os municípios, o Distrito Federal, os estados, cada um tem a sua competência para instituir e cobrar tributos. Cada tributo tem uma matriz tributária, ou seja, regras tributárias específicas, e isso torna muito complexo a questão tributária no Brasil. No topo dessa cadeia, nós temos a Carta Magna, né, seguido de leis complementares, leis ordinárias e assim por diante. O CTN, que é o Código Tributário Nacional, apesar de ele ter sido originalmente publicado como uma lei ordinária, ele foi excepcionado pela Constituição como uma lei complementar. Logo, ele está abaixo da Carta Magna nessa hierarquia de leis. A Constituição, por sua vez, né, ela, como eu já falei, ela deu a imunidade tributária para a maior parte das entidades do terceiro setor, mas o poder tributar
não compreende apenas, né, o patrimônio, a renda e os serviços que estão relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades. A GEMAIS fica esse limbo jurídico onde há muita discussão nos tribunais superiores com relação a esses demais tributos. De qualquer forma, a Constituição ela funda o princípio da isonomia quando ela levanta a bandeira de que todo o tributo deve ser cobrado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Logicamente, se as entidades do terceiro setor elas não têm finalidade de lucro, seria estranho, do ponto de vista jurídico, cobrar tributos de uma entidade que não tem lucro, na essência da palavra. O Código Tributário Nacional, como eu já disse, ele está abaixo apenas da Constituição na questão tributária no Brasil. Ele tem algumas regras específicas com relação ao terceiro setor. Ele afirma que as pessoas que gozam de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal estão sujeitas também a sofrer fiscalização. Elas não estão isentas de fiscalização. E também não isenta essas entidades de reter tributos na fonte. Já o Código Civil, apesar dele não ser propriamente dito uma legislação tributária, mas ele tem um impacto direto nisso, uma vez que, dependendo da forma ou do tipo jurídico que essas entidades estejam constituídas, vai mudar aí um pouco a tributação. Então, é preciso se falar um pouco sobre o Código Civil brasileiro, onde ele tem um conjunto de normas que regula os direitos e as obrigações de ordem privada, haja visto que essas entidades são de direito privado. Com relação aos tributos, né, e suas relações com a contabilidade, né, o trabalho do profissional contábil, especialmente no Brasil, é um trabalho que está muito voltado também para a questão tributária e para o direito tributário. Então, o contador hoje, o profissional contábil, além de auxiliar em todas as questões contábeis, ele precisa muitas vezes dar essa consultoria mais de perto à entidade do terceiro setor, que muitas vezes apenas só tem um contador como suporte nesse momento. Daí a importância do contador entender um pouco mais sobre tributação, principalmente em áreas carentes de profissionais. Com relação aos tributos, né, com relação ao imposto de renda e a contribuição social, a Constituição já fala em isenção e também temos essa lei 9.532 de 97, que fala que instituições do terceiro setor elas são isentas desses dois tributos. Com relação ao PIS, né, eles também são isentos do recolhimento do PIS, no entanto, continua sendo exigido o PIS sobre a folha, na alíquota de 1% sobre o total da folha. A COFINS é um tanto quanto polêmico, né? Existem vários questionamentos no STF, no STJ, em tribunais de instâncias superiores, com relação à incidência ou não. Por isso é extremamente importante uma análise cuidadosa dos fatos geradores desse imposto com relação à entidade do terceiro setor, porque apenas as receitas geradas pelas atividades próprias da entidade, elas são isentas de COFINS. Com relação ao INSS patronal, as entidades do terceiro setor elas não são isentas de pagamento da parte previdenciária patronal da entidade. Os funcionários que tiverem carteira assinada nessas entidades precisam ter o seu INSS pago pela instituição. Com relação aos impostos estaduais e municipais, é preciso se ver a legislação específica de cada estado e cada município, ver se tem alguma particularidade com relação a isso. Então, com relação às minhas contribuições e considerações finais, apesar, né, dos benefícios tributários que as entidades do setor elas dispõem, mesmo antes de uma questão tributária, a gente tem aí uma questão constitucional. Haja visto que a própria Constituição dá essa isenção, na verdade, essa imunidade tributária. As leis que vieram depois, elas ditam regras mais rígidas, então é preciso ter esse cuidado, muitas vezes até questionar juridicamente se esse tributo está sendo cobrado indevidamente. Então, é preciso que essas entidades analisem a regra matriz de incidência tributária, ou seja, como esse tributo está sendo cobrado, quais as regras, e daí preciso de um cuidado maior, de uma assessoria contábil jurídica. E por isso, esse trabalho foi desenvolvido com esse intuito, de jogar uma luz
sobre esse tema. E para maiores esclarecimentos, podem consultar o trabalho completo, que lá vai ter muito mais detalhamento dessas informações, certo? Aqui nós temos algumas referências e obrigado pela sua atenção hoje. Até a próxima.